O tema que nós vamos tratar aqui será a erotização infanto-juvenil. Eu queria contextualizar para você esse tema tão difícil nos nossos tempos, em que muitos, mas muitos, que alegam defender os direitos da criança, querem fazer sexo com ela. Exatamente isso. Estamos vendo uma inundação de pretensos defensores de direitos humanos, que apenas têm uma placa com este nome, porque na prática o que fazem é violar os direitos e a integridade sexual das crianças. Esse vai ser o alvo central, uma abordagem prática, mas fundamentada nas leis, porque dirijo minha atenção agora especial aos cidadãos, às mães, aos pais, professores, e especialmente aqueles que elaboram com as leis, advogados, promotores de justiça, juízes de direito ou professores universitários. O objetivo é fazer uma restauração do que considero muito relevante em nossos dias. Uma primeira pergunta, ainda introdutória, é se a Constituição e as leis brasileiras devem ser respeitadas em todo o território brasileiro. Parece óbvio, e eu acho que ninguém vai dizer que não. Mas se as leis e a Constituição brasileira devem ser respeitadas em todo o território brasileiro, uma segunda pergunta é: as escolas e as salas de aula são território brasileiro? Parece óbvio que todos vão dizer sim. Portanto, eu vou concluir algo que é muito óbvio. A Constituição e as leis brasileiras devem ser respeitadas nas escolas e nas salas de aula. Porém, nós temos um problema. Se todos estamos de acordo com esse raciocínio, porém, na prática, isso não se observa. Os professores brasileiros, e não apenas os professores, os gestores da educação brasileira, não conhecem as leis. É fato. Até mesmo a definição do que é um adolescente, do que é uma criança. Se você perguntar, muitos professores não vão saber dizer quando se inicia o período da adolescência e quando se inicia o período da fase adulta. Então é preciso, diante dessa lacuna grave na formação básica do professor brasileiro, restaurar o conhecimento de leis básicas. Porque como podemos respeitar algo que não conhecemos? Então, o nosso foco aqui nessa abordagem sobre erotização infanto-juvenil será exatamente o enfoque na educação. Afinal, as leis obrigam as crianças e adolescentes a estar em sala de aula. Elas não têm opção. É cogente. E se obrigam crianças e adolescentes a estar em salas de aula, por outro lado, o poder familiar dos pais que levam os filhos à escola não está suspenso quando os filhos estão em sala de aula. Então é fundamental que os professores e gestores da educação conheçam as leis que regem os direitos da infância, dos seus alunos, e os direitos da família, o poder familiar. Além, é claro, dos direitos referentes ao próprio exercício do magistério. É sobre essa grande lacuna que nós vamos centrar nossa atenção hoje, falando especificamente sobre as normas que regem a sexualidade infanto-juvenil. E é isso que eu convido vocês, então, a uma breve jornada onde vamos abordar os limites legais para as famílias, para os professores, no que diz respeito à sexualidade infanto-juvenil. A primeira parte agora será sobre a questão jurídica em debate. E eu quero que você veja agora cenas pornográficas e impróprias até mesmo para adultos, para você entender do que estamos falando. Ambos os eventos pornográficos que vocês acabaram de ver foram realizados para a visitação de crianças e adolescentes. Folders de divulgação foram distribuídos nas escolas de ensino fundamental e crianças tiveram acesso a imagens como essa que eu vou mostrar agora para vocês.
Vocês perceberam um homem ejaculando esperma no rosto de outro homem? Esta cena constava da exposição pornográfica do Banco Santander e havia um guia, havia alguém que explicava para as crianças o que estava acontecendo naquela cena. Imagine você, uma criança de 7, de 8 anos de idade, assistindo um ato libidinoso, que a lei proíbe, e ainda tendo a explicação sobre em que consiste aquele ato libidinoso. É isso que você acabou de assistir. Uma violação grave aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. As fotos e imagens que acabamos de ver constituem claramente pornografia e obscenidade e violam a integridade sexual de crianças e adolescentes, conforme dispõem os artigos que menciono a seguir. Todas essas normas que acabamos de conhecer e foram lidas, todas essas normas que acabamos de ouvir dizem respeito à proteção da integridade sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, não apenas professores, mas também os pais e qualquer pessoa devem respeitar a integridade sexual de crianças e adolescentes. E não podem expor a essas pessoas em desenvolvimento qualquer tipo de imagem, de cena de cunho pornográfico ou libidinoso. É clara a proteção jurídico-penal contra essa exposição a crianças e adolescentes. O surpreendente, porém, é que promotores de justiça, advogados e instituições públicas e particulares defenderam abertamente a exposição pornográfica que acabamos de assistir a crianças e adolescentes. Esses ativistas sexuais utilizam como fundamento de seu entendimento pervertido cláusulas gerais abertas da Constituição Federal como a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana ou combate à discriminação. Ou seja, para essa gente, quando se trata da proteção da integridade sexual de crianças e adolescentes, o Código Civil, o Código Penal e o Estatuto da Criança e Adolescente não se aplicam, mas princípios gerais da Constituição, cabendo a cada indivíduo definir o seu conteúdo conforme sua conveniência pessoal. O mais curioso é que esses mesmos ativistas sexuais, quando no exercício de sua função jurídica e atuando em questões correlatas de direitos humanos, como, por exemplo, punir preconceito contra minorias ou responsabilizar famílias negligentes, repentinamente voltam a reconhecer autoridade às mesmas leis que desprezaram anteriormente e exigem a aplicação detalhada das sanções civis e penais previstas nas leis. Para entender essa esquizofrenia jurídica, precisamos nos aprofundar um pouco em questões jurídicas e metajurídicas. Eu quero falar um pouco sobre o ativismo sexual e legalidade. Eu denomino o ativismo sexual uma atitude deliberada e consciente de pessoas em descumprir as leis vigentes que protegem a integridade sexual de crianças e adolescentes, especialmente em nome de ideologias políticas. Esses ativistas sexuais não respeitam as leis vigentes, embora, paradoxalmente, lutem avidamente por leis que lhes permitam agir com mais liberdade. Ao desrespeitar as leis vigentes, porém, necessitam de uma justificativa. Escolheram, então, essas cláusulas gerais, especialmente de direitos humanos, como respeito à dignidade humana, defesa de minorias e até mesmo a defesa das crianças. Isso mesmo, a defesa da criança se torna um pretexto para abusar das crianças. Para demonstrar o absurdo da atuação desses ativistas sexuais, basta imaginar qualquer outro aspecto da vida humana sendo regulado como eles desejam fazer com a sexualidade infantil. O trânsito nas cidades, por exemplo. Imagine o que aconteceria ao aplicar ao trânsito apenas as normas gerais da Constituição como liberdade de ir e vir, dignidade da pessoa humana,
Ou construir uma sociedade livre. Você pode imaginar o que aconteceria se cada indivíduo pudesse decidir a direção da via, a velocidade, onde estacionar? A confusão seria total. E não será diferente com a sexualidade infantil, pois as cláusulas gerais da Constituição devem ser concretizadas por normas específicas, especialmente leis, que regulem aspectos cruciais e singelos do dia a dia.